Nesta manhã, a palavra será ministrada pela nossa irmã Kelly, né? E gostaria de ler aqui antes de chamá-la, né? Tiago 3, 13 a 18 diz assim: existe entre vocês alguém que seja sábio e inteligente? Pois então, que prove isso pelo seu bom comportamento e pelas suas ações, praticadas com humildade e sabedoria. Mas se no coração de vocês existe inveja, amargura, egoísmo, então não mintam contra a verdade, gabando-se de serem sábios. Essa espécie de sabedoria não vem do céu, ela é deste mundo, é da nossa natureza humana e é diabólica. 16. Pois onde há inveja e egoísmo, há também confusão e todo tipo de coisas más. 17. A sabedoria que vem do céu é antes de tudo pura e é também pacífica, bondosa e amigável. Ela é cheia de misericórdia, produz uma colheita de boas ações, não trata os outros pela sua aparência e é livre de fingimento. 18 e último, pois a bondade é a colheita produzida pelas sementes que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Acho que precisava não falar mais nada, né? Nós estamos nesse ano, irmãos, falando sobre a questão de considerar o próximo superior a nós mesmos. E nessa caminhada, ela sempre nos confronta, né? Essa palavra, porque nós olhamos só para nós. Veja que o egoísmo, ele acaba com tudo, né? Quando nós olhamos só para nós mesmos, quando nós não conseguimos olhar defeito em nós, quando nós olhamos e toda a culpa que acontece, tudo aquilo de ruim que vem sobre as nossas vidas, nossas famílias, nunca é culpa nossa. Nós sempre transferimos para alguém. Às vezes são transferências desde a da infância, que nós transferimos para a família onde nós nascemos, para os pais que tivemos, pelos problemas que nos aconteceram, para as pessoas que nos magoaram. E isso é um egoísmo, e nós não conseguimos reconhecer os nossos erros, né, as nossas falhas. E o ano inteiro a gente está tentando tirar essa visão nossa. Não é, nós estamos pregando, não é o que importa a você, mas sim o que importa ao próximo e que a tua vida possa fazer uma diferença para o outro. Olhar para o outro antes de olhar para você mesmo. E isso, quando a gente consegue fazer da nossa vida um canal de bênção, automaticamente nós somos tratados em tudo que é necessário, porque ninguém pode ser bênção para o outro ruim. Ninguém pode ser bênção para o outro egoísta, ninguém com egoísmo, ninguém pode ser bênção para o outro, onde entra na igreja e pensa só em arrancar de Deus aquilo que Ele tem para te dar. Não quer nem saber de ser usado de qualquer forma que seja para poder abençoar alguém. E isso, infelizmente, nós estamos com as igrejas cheias de pessoas buscando isso. Simplesmente o que Deus pode dar a você e a mim. E aí o egoísmo que entra na nossa vida e causa tudo isso que foi falado aqui. E que agora nossa irmã Kelly trará com muito mais contexto e profundidade, e que vai impactar a minha e a sua vida, tenho certeza. Quero convidar aqui, e já de antemão, passar a irmã Kelly, até mesmo sem oração, porque nós já oramos, e ela já vai trazer a palavra abençoando a minha e a tua vida, amém? A paz, irmãos, bom dia. Bom, o texto, né, nós já fizemos a leitura, é um texto aí, a gente viu 5 versículos, que nos trazem a questão do conceito da sabedoria, a questão das qualidades da sabedoria do alto, a questão dos defeitos da sabedoria terrena, e uma questão que a gente precisa entender de fato, claro, quem já sabe a gente vai revisar, quem não sabe, vamos aprender, mas a questão é a gente entender de fato o que é a sabedoria. Se a gente for ver o livro de Tiago, lá no capítulo 1, lá já diz que a sabedoria é algo que nós podemos e devemos pedir para Deus. Que se nós pedirmos, Deus dá de forma liberada, digamos assim. É só você orar, peça. Assim como um dia Salomão
para poder fazer a condução do povo, ter um reino próspero, ele orou e falou: Senhor, me dá sabedoria para conduzir esse povo. Eu não faço nada sozinho, eu não sei fazer nada sozinho, me dá sabedoria. E Deus foi e concedeu a Salomão sabedoria. Então, é algo que o cristão, principalmente aqueles, claro, que já tiveram aquele encontro, sentiram a presença do Espírito Santo, aquela coisa íntima, aquele relacionamento que a gente já tem, é claro, que ser sábio faz parte dessa vida cristã. Ter a sabedoria lá do alto, ela é algo que é necessário. E a gente vai ver que não é algo assim que chegou um momento em que, da minha vida espiritual, que eu preciso pedir. Não. Quem conhece a Deus, quem vive nos caminhos do Senhor, que diz que vive nos caminhos do Senhor, precisa sim da sabedoria. A sabedoria é algo que não é necessário, mas é algo que faz parte, está na essência do cristão. Por quê? Se a gente for analisar primeiro a palavrinha sabedoria, ela significa nada, do grego, vem da palavra Sofia ou Sofia, né, da palavra grega. Mas se a gente for estudar a raiz da palavra, a gente vai chegar no conceito em que a sabedoria é olhar para a vida com os olhos de Deus. Ser sábio é olhar a cada situação, quer seja ela boa, quer seja ela ruim, mas olhar para a vida com os olhos de Deus. E nesse texto que foi lido, eu peço, por favor, que coloque Tiago 3, o primeiro versículo, já o 13. Tiago aqui ele faz um contraste, ele começa a dizer que existe a sabedoria do alto e existe a sabedoria terrena. Ou seja, existe a sabedoria de Deus, existe a sabedoria do homem. E essa sabedoria, no versículo 13, ele já começa fazendo uma pergunta, diz assim: quem entre vós é sábio e inteligente? E já começa aí. Sábio e inteligente. Então, a gente sabe que existe a diferença. Aqui ele está falando exatamente de um conhecimento, e esse conhecimento ser aplicado de forma correta. É como se o conhecimento fosse a sua inteligência, aquilo que sabe, o que é da nossa cultura, o que é do nosso intelecto, e a sua sabedoria é aquilo como você aplica na sua vida. Será que estamos tendo os olhos do Senhor na nossa vida, na tomada das nossas decisões? Quem entre vós é sábio e inteligente? Começa a pergunta. Aqui Tiago não quer saber do seu QI, aqui Tiago não quer saber de quantos livros você já leu no ano. Tiago aqui, inspirado pelo Espírito Santo, ou seja, Deus aqui, não é esse o fato. Não queremos saber quantos por cento você usa do seu cérebro, quantos livros você já leu, se você já fez isso ou aquilo, já bateu algum recorde. Não é isso. Não é esse o propósito. Porque temos muitas pessoas iletradas, por exemplo, que são sábias. E temos muitas pessoas que têm PhD em um monte de coisa e que não é sábio. Então, a sabedoria não é por aí. Mas aqui pergunta, quem é sábio e inteligente? Ou seja, quem tem até o seu intelecto, na sua sabedoria, né, no seu conhecimento, mas que também é sábio, ou seja, que aplica isso da forma como Deus deveria fazer. Quem é assim, quem usa dessa sabedoria, mostra isso em mansidão da sabedoria. Mostra isso no seu condigno proceder. Mostre isso com as suas obras. É o que Tiago diz aqui. Mostre mansidão de sabedoria mediante condigno proceder e as suas obras. Então, quando nós usamos da nossa sabedoria, nós temos a sabedoria do alto, ela é revelada, vamos colocar assim, no nosso proceder, nas nossas atitudes, no nosso andar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. E, além disso, nas suas obras. O sábio, ele faz. O sábio não é só aquele que só fala, que é cheio de filosofia, que é cheio de conhecimento, que é cheio de blá, 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 que é aquela pessoa que, quando ela fala, a gente, parece que ela está até expulsando a gente, que a gente se sente tão pequenininho, né? Quando alguém tão assim, cheio de conhecimento, cheio de verdade, cheio de cultura, fala e a gente, nossa, não sei nem o que dizer do lado de uma pessoa dessa. O sábio, ele faz, ele não somente fala. E aqui, Tiago nos mostra, o texto nos ensina que
muitas vezes nós devemos prestar nossa atenção, porque aquilo que nós fazemos revela quem somos. Se a gente for perguntar qual a sabedoria que é correta, claro que a gente sabe que a sabedoria é lá do alto. Mas o que será que significa isso para a gente? Será que no nosso momento, na nossa vida, muito obrigada, na nossa semana, temos utilizado a sabedoria lá do alto? E é tão profundo a gente estudar essa questão da sabedoria, que você vê que aqui Tiago, ele ainda define como a sabedoria humana, o conhecimento, o nosso intelecto, a nossa inteligência. Quando nós resolvemos a vida pelo nosso próprio achismo, ele define essa sabedoria primeiro como terrena, vem animal e vem demoníaca. Queridos, a questão da sabedoria, ela mostra para a gente que muitas vezes nós fazemos as coisas, nós tomamos as atitudes pelas nossas experiências passadas, pela experiência que um outro teve. Eu não quero que aquilo aconteça comigo, mas a gente precisa entender que muitas vezes nós achamos que estamos tendo a sabedoria do alto, estamos tendo a sabedoria terrena. O versículo 15 diz assim: esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes ela é terrena, animal e demoníaca. Eu vou te dar um exemplo da Bíblia, fica mais fácil da gente compreender. A sabedoria, um exemplo da sabedoria terrena é o seguinte: lá em Gênesis 11 tem um episódio de que vamos botar assim, um pessoal queria construir uma torre, aquela torre que chegasse até os céus, né, a Torre de Babel. E se você for estudar o versículo, eles vão falando assim: vamos construir uma torre, essa torre vai chegar até o céu, vamos fazer a diferença aqui no nosso povo. E essa torre, a gente construindo essa torre, lá a gente vai conseguir fazer com que o nosso nome seja célebre. Vamos ser conhecidos, vamos ser, digamos assim, famosos por fazer uma torre. Queridos, se a gente for fazer um estudo simples da Torre de Babel, a gente vê que, na realidade, aquela torre era uma torre astrológica. Eles queriam fazer uma torre que chegasse, não que chegasse até o céu, no sentido, assim, da morada de Deus, mas uma torre alta. Por quê? Na realidade, é uma espécie de zigurate, que era uma torre que lá no topo dessa torre tinha um altar. Esse altar era oferecido aos deuses para ter controle dos astros. Então, aquele pessoal que estava fazendo a torre, queria subir até a torre, queria fazer uma torre até o céu, eram como essas torres eram chamadas, o nome da torre era Caminho para o Céu, por isso que vamos fazer uma torre que chegue até o céu, vamos fazer esse tipo de torre, não é a torre que vai chegar até o céu. Claro que eles sabiam que não ia chegar ao céu. Mas a ideia ali era no conhecimento deles, eles fizeram os tijolos, a Bíblia fala, eles fizeram tijolos, pegaram betume para usar de argamassa, usaram toda a parte lá de construção, né, de obras, de arquitetura deles, para poder fazer uma torre firme e forte para chegar. Só que Deus confundiu, né? Deus falou, não é isso, não quero isso, não tem nada a ver. Confundiu os idiomas, cada um saiu falando uma língua, todo mundo se dividiu e a gente não vê mais esse episódio na Bíblia. Acabou, não deu certo. Então, primeiramente, eles usaram de sabedoria humana no sentido da construção. Vamos construir uma torre. Pegou o tijolo, fizeram os tijolos, fizeram argamassa, fizeram aquilo. E o segundo foi porque na sabedoria humana, no achismo, aí a gente viu aqui no versículo que o pastor já tinha lido, né? O coração tem a inveja amargurada, sentimento faccioso, tem a vaidade, todo tipo de sentimento já estava ali. Então, pelo coração deles, vamos fazer célebre o nosso nome, vamos nos fazer conhecidos. A gente vai fazer uma coisa que a gente vai dizer que a gente construiu, a gente que fez, e a gente que ainda vai ser como se fosse um intercessor entre os deuses, os astros e o povo. A gente que vai mandar nesse pessoal aqui. Bora fazer essa torre. E o que Deus faz com a sabedoria terrena? O que Deus fez com a sabedoria humana? Não, eu vou confundir. Sai. E muitas vezes a gente acha uma situação um pouquinho menor, Saul com Davi. Quando Davi decidiu lutar contra Golias, a primeira atitude de Saul foi colocar armadura, não foi? Dele em Davi. Aquele, né, menino fininho, magrinho, né, aquele
negocinho assim, com aquela armadura pesada que nem aguentou, falou, não dou conta com isso aqui não, vou, só uma pedrinha, né? Foi lá e fez e aconteceu. Mas na sabedoria de Saul, a armadura era a melhor ferramenta. A armadura era o que precisava para ir para uma guerra. Então, muitas vezes, aquilo que a gente acha, aquilo que a gente pensa que está correto, Deus vai lá e confunde tudo e faz o mover, às vezes, nada a ver com aquilo que a gente estava pensando. E aí a gente pensa, não, Deus age de todas as formas, quando muitas vezes não. Naquele momento ali, a gente que não foi sábio. Aí a gente não reconhece. Por quê? Porque sentimentos como inveja, facções, vaidade, não deixam a gente pensar que o erro foi nosso. A gente pensa que foram as circunstâncias, que foram as consequências. Não fui eu. Ué, se eu vou para uma guerra, o mínimo que eu tenho que fazer é colocar uma armadura. Tudo bem, numa lógica humana, com certeza. Mas naquele momento ali, momento muito específico, a sabedoria do alto foi quem prevaleceu, não foi a sabedoria terrena. Então, se a gente for ver, queridos, a sabedoria, muitas vezes, a gente, por mais que a gente pense no nosso achismo, além dela ser terrena, animal e demoníaca. Nossa sabedoria, ela é demoníaca também, ela é animal, em que sentido? Como assim terrena? Querido, se a gente for pensar de alguns séculos, né? Alguns séculos para trás, né? Até os dias de hoje, muitos filósofos, muitos pensadores vieram com essa questão de trazer sabedoria mesmo ao homem. A gente vê, por exemplo, filósofos, né, pessoas que falam muito bem, pensamentos, e às vezes a gente fica até assim, tentado a... Vamos escutar mais um pouquinho o que ele tem para falar, porque eu acho que o negócio é por aí mesmo. Por quê? Porque o intuito da sabedoria humana, o intuito da sabedoria terrena é colocar sempre o homem no centro de tudo. E aí é que está errado. Porque se a sabedoria olhar para a vida com os olhos de Deus, o homem ele não é o centro de nada. Mas para a sabedoria terrena, o homem é o centro de todas as coisas. Tudo começou não. Vou trazer lá do século XVII, a gente tem René Descartes, quando ele falava, penso, logo existo, não é? Então, se eu penso, eu existo, então eu que mando em mim, não precisa de Deus. O homem se explica, eu existo, não precisa de mais nada. Depois dele, ainda veio David Hume, lá no século XVIII, ele foi o pai do agnosticismo, que falava assim, quem queimar um livro de teologia, uma Bíblia, está fazendo um favor para a humanidade, porque recorrer à religião, recorrer a essa parte espiritual, é o maior atraso de vida que qualquer homem pode ter. Tivemos isso no século XVIII. Quem queimar um livro, uma Bíblia, um livro de teologia, um dicionário, está fazendo um favor para a sociedade. O homem não precisa disso. O homem recorrer a algo divino, recorrer a algo... Para quê? Olha a sabedoria terrena. A gente vê vários exemplos. O Nietzsche, muita gente ainda fala do Nietzsche, né? Friedrich Nietzsche, né? No caso. Deus, para ele, assim, morreu, não existe mesmo, não precisa, o homem não precisa de Deus para nada. Thomas More, quando falou de utopia, vamos criar um mundo perfeito. Dar um mundo perfeito nas mãos do homem, que ele vai saber conviver. Deus deu um jardim para Adão e Eva, e olha o que aconteceu. E aí vem um pensador falando, para a utopia. Olha o pensamento terreno, o pensamento de achar que o homem é o centro de todas as coisas. Auguste Comte, quando falava assim, o mundo é uma questão assim, o homem precisa de educação. Dê ele educação, dê livros, dê cultura, que tá bom. Não precisamos só da cultura. Claro que é importante aprendermos, estudarmos, termos conhecimento. Ninguém está falando que não tem que estudar, que não tem que aprender. Mas não é só isso. Não é só no sentido educacional. Temos também Charles Darwin, quando ele lançou o livro A Origem das Espécies, né? Quando ele falou, acabou, evolucionismo, a teoria da evolução. O homem ele já se explica, acabou. Quando Freud fala assim, Deus ele é uma projeção, é algo que você que cria. Karl Marx, que fala que tudo é matéria, materialismo. Tudo centralizado no homem. Isso não é de agora, só. Sempre colocando o homem no centro de todas as coisas. E o que o mundo fez até hoje,
hoje colocando o homem no centro de todas as coisas? 2 guerras mundiais. São tão sábios. Seguir o conselho dessas pessoas é tão perfeito, não é? Que 2 guerras mundiais já aconteceram. De tanta sabedoria, não é, que o homem tem. A sabedoria terrena, querido, ela te leva numa tomada de decisões simples. Vou por aqui, tudo bem. Mas não é ela que tem que ser o vetor da sua vida. Não é a sabedoria terrena que faz isso com você. O segundo ponto, quando ele fala que a sabedoria é animal, querido, no sentido não do instinto animal, mas no sentido assim, vai contra o seu espiritual. É no sentido que você empurra Deus somente para dentro da igreja. Sabe aquele crente que durante a semana ele toma todas as decisões, resolve tudo da sua vida sem perguntar nada para Deus? E quando eu vou falar o domingo, que é o dia, digamos assim, né, que as pessoas, né, se dedicam mais a vir à casa do Senhor. Quando é domingo, lembra que é o dia do culto. Não, hoje é o dia do Senhor, eu vou lá para a igreja. E aí no domingo você vem para a igreja. Você não está errado de vir no domingo para a igreja de maneira nenhuma, mas você está errado de não colocar Deus na sua semana também, na tomada das suas decisões também. Isso é uma sabedoria animal. Isso é uma sabedoria que vai a favor do seu desejo, daquilo que você quer. Ou seja, Deus está lá dentro da igreja, eu estou aqui na minha casa. Então eu vou decidir o que eu pago primeiro, o que eu faço agora, o que eu vou fazer isso, o que eu falo com meu filho, qual o conselho que eu dou para isso, o que eu vou resolver com o meu cônjuge. Eu resolvo. Domingo eu estou lá para glorificar o nome do Senhor, louvar o nome dEle, dar a minha oferta, dar o meu dízimo, receber a oração, receber a palavra, mas acabou. Ou seja, Deus não governa desse jeito a tua casa, Deus não governa desse jeito a tua família, Deus não governa desse jeito os teus negócios, Deus não governa desse jeito o teu trabalho, Deus não governa desse jeito nenhuma outra área da sua vida. Então quer dizer que para você vem no domingo e você acha que tá bom, no sentido de que na semana Deus não participa da sua vida. Essa é a sabedoria animal. A sabedoria que você empurra Deus para dentro da igreja e fora da igreja é você. Acabou Deus. Quando você vem para cá, você lembra de Deus. Quando você está fora, você não lembra. Eu preciso resolver isso. Você não pede orientação, você resolve. E às vezes a gente colhe frutos amargos devido às decisões erradas que a gente teve em determinados momentos, porque deixamos com que a sabedoria animal daquele momento prevalecesse e não a sabedoria do alto. E esse é o cuidado que nós temos que ter. Quando fala a terceira característica, que é demoníaca, irmãos, ali está falando exatamente o seguinte: é do demônio. Por quê? Por que está falando que é demoníaca? Porque esse pensamento humanista, esse pensamento de pensar que o homem é o centro de todas as coisas, é claro que isso vem do diabo. Então, por que a sabedoria, esse tipo de sabedoria, ele é essa sabedoria é demoníaca? Vou te dar um exemplo. Isso aqui o pastor até já falou esse exemplo, só não lembro se foi nessa colocação. Naquele episódio onde Jesus fala com Pedro, ou fala aos discípulos que ele já está predizendo, né, a sua morte. Ele fala que vai morrer, que vai ser entregue aos pecadores, que vai morrer, mas que vai ressuscitar. E Pedro repreende, fala: Jesus, qual é? Não fala isso não. Ué, a gente está aqui, né, e tal, e aí o Senhor fala que vai morrer, fazendo esses milagres todos, a gente está, né, esse pessoal, essas multidões, aí o Senhor fala que o Senhor vai morrer? Não fala isso não. Ó, não fala mais isso, tá? Ele falou assim para Jesus, repreendendo Jesus. Jesus fala o quê para Pedro? Arreda Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Ou seja, não que Pedro estivesse endemoniado, não que ali fosse o diabo, não, mas o pensamento de Pedro de querer trocar a cruz pelo bem-estar de Jesus foi humanista. E isso é demoníaco. O humanismo que Pedro botou para fora no sentido de falar: não fala mais isso não, Jesus, porque não precisa disso não, o Senhor veio, está fazendo esse tanto de coisa, e o Senhor fala que vai morrer. Pensamento humanista.
crente que pensa em si mesmo, crente que pensa que é o bambambam, que é o centro de todas as coisas, que as coisas só acontecem se ele bota a mão, que tudo que ele faz só acontece se ele estiver perto, é humanista. E Deus fala, arreda Satanás para você, para mim. Crente humanista, claro que a sabedoria que está prevalecendo é a sabedoria demoníaca. Temos que ter muito cuidado, porque não que a gente esteja endemoniado naquele momento, por isso que eu estou dizendo, Pedro não estava com Satanás dentro do corpo dele naquela hora, não foi o diabo que falou aquilo, não, foi Pedro. Mas Jesus queria ensinar o quê? Que aquele tipo de comentário, aquele tipo de pensamento, achando que naquele momento ali a cruz era menos do que o bem-estar de Jesus, que era um pensamento humanista, aquilo era do demônio. Por quê? Satanás é que quer fazer com que você não precise de Deus. Satanás é que quer fazer com que você pense que a sua vida está ótima do jeito que está, porque é você que é o dono da sua vida. Você que manda no seu nariz. Não é Deus, você consulta a Deus se você precisar. Mas quem manda na vida é você. A vida é sua. Você tem o livre-arbítrio para todas as coisas. Você faz o que você quiser, se você quiser, do jeito que você quiser. Isso é um pensamento demoníaco. Isso é sabedoria demoníaca. Aí, para acabar com tudo, você ainda aconselha o teu próximo a fazer um negócio desse. Você ainda, não, faz o que você acha que é certo para você. Faz aquilo que você... o que seu coração está dizendo? Quer para fazer ou não? É? Então faz. Não, você está sentindo alguma coisa com essa decisão? Claro, a gente sabe que a paz é o árbitro do nosso coração. Mas se você não busca uma resposta do Senhor, querido, essa paz também pode ser enganosa. Às vezes você está querendo que seja paz e não é. Você está falando que é. Está entendendo? Está entendendo por que é preciso ter a sabedoria do alto? Porque a sabedoria terrena a gente tem, querido. A sabedoria animal, se a gente quiser, a gente tem também. Sabedoria demoníaca, em determinados momentos, a gente infelizmente pode ter também. Estou dizendo que ninguém aqui que tem gente demoníaca, não é nada disso. Mas às vezes pensamentos que a gente tem, pensamentos, atitudes, palavras, podem ser, naquele momento, naquela situação, usar de sabedoria demoníaca. E não é isso que a palavra está querendo que a gente viva. A palavra nos explica que existe, mas é claro que não é isso que ela quer que a gente viva. Pelo contrário, o versículo 17, coloque por favor o versículo 17, diz assim: a sabedoria, porém, lá do alto, ou seja, a divina, a dos céus, a revelada através de Jesus, ela é primeiramente pura. Pura. Pura é não levarmos uma vida imoral. Quem é sábio, quem busca a sabedoria, leva uma vida pura, sem imoralidade, sem pensamentos errados, sem lascívia, sem maledicência. Diz a Bíblia, eu fui até pesquisar, lá em Efésios fala assim, que não faleis nada com chocarrices. Chocarrices são piadas de duplo sentido, sabe? Quando você vai falar uma coisa que é, né? Você entende, né? Piada de duplo sentido, sabe? Você vai falar uma coisa, enfim, né? Não vamos entrar aqui em algumas situações. Mas o sábio que busca a sabedoria do alto, ele tem uma vida pura, longe da imoralidade. A outra característica, depois de puro, ou seja, a primeira coisa é ser puro, tá? Pureza perante o Senhor, pureza perante o Pai. Depois de ser puro, pacífico. Pacífico, vamos lá, porque a irmã Kelly fala mais rasgado aqui no culto da família, né? Ela fala bem assim, a irmã Kelly diz assim, sabe aquele crente que, às vezes, você quer saber, por exemplo, o que é ser uma pessoa pacífica? É aquele crente que quando chega, ele não faz confusão, não faz barraco. Sabe aquela pessoa que quando chega, que o ambiente até muda? Que toda confusão, às vezes, qualquer atrito, qualquer problema, aquela pessoa ali está no meio? Não é uma pessoa pacífica. A
pessoa pacífica, ela apazigua. A pessoa pacífica, quando vê uma fogueira, ela vai jogar água, ela não vai jogar lenha e gasolina. A pessoa pacífica é aquela pessoa apaziguadora, que vai promover a paz. É a pessoa pacífica. Então, está tendo uma confusão? Calma, vamos sentar e calma. A pessoa pacífica. Não, calma aí, agora é minha vez de falar. Você já falou, você vai gritar comigo? Eu estou gritando com você para você gritar comigo? Por que você está gritando comigo? Eu vou ter que chamar aqui o pastor, porque não está dando certo isso aqui. Acontece ou não acontece? Acontece. Precisamos ser cristãos pacíficos. Por quê? Porque faz parte de ser sábio. Não porque a gente está falando que tem que ser pacífico. Porque para você ser sábio, ser pacífico faz parte disso. Depois, indulgente. Indulgente, irmãos. Indulgente. É aquela pessoa que sempre quer fazer aquilo exatamente correto. Mesmo que em determinados momentos possa existir uma situação de atrito, o indulgente é aquele que, olha, vamos fazer o que é certo e não vamos ser fracos com isso. Indulgente é aquela pessoa dessa forma, capaz de não criar conflito. Por mais que esteja uma situação que pode ser até que crie algum conflito, o indulgente, ele vai fazer com que a situação não seja conflitante. Porém, se tiver que colocar os pinguinhos nos is em determinados momentos, vai ter que ser colocado. Por quê? Porque ele não vai deixar com que erros, pecados, outras situações possam prevalecer. Tratável. Ah, uma pessoa tratável. Não estou falando da pessoa em si, você ser tratável. Mas como você, o tratável aqui, é como que você trata todo mundo. Você trata bem os jovens, você trata bem as crianças, você trata bem os mais idosos, você trata bem as senhoras, tratável. Você saber tratar, você saber lidar com todos. E a gente vê isso porque a gente vê tanta assim, intimidade até mesmo das crianças, né, com Jesus, né? As crianças queriam chegar perto, Jesus abraçava as crianças, né? Aquela coisa toda. E a gente, será que assim, as crianças gostam de ficar perto da gente? Será? Não é? Será? Ou a gente já cala a boca, sai daqui, né? Silêncio. Então, assim, será que as crianças querem ficar perto da gente? Será que nós somos uma referência para os nossos jovens? Será que nós respeitamos os idosos, as idosas mais velhos da nossa casa, da nossa igreja, do nosso trabalho? Como é que a gente trata? Às vezes, no seu trabalho, alguém mais velho que você, mas só porque você é do mesmo cargo, você trata aquela pessoa como igual e problema, e às vezes você é até chefe dessa pessoa, mas só porque, aí ela é mais velha que você, mas só porque você é o chefe, você faz e acontece. Querido, precisamos ser tratáveis. Precisamos saber tratar cada um que está ao nosso redor. Saber tratar o nosso próximo. Precisamos saber ser sábios para instruir o nosso próximo, para ser exemplo para o nosso próximo. A sabedoria ela é essencial. A sabedoria lá do alto. A sabedoria que o cristão deve ter quando ele conhece o Senhor Jesus e passa a andar nos seus caminhos. Plena de misericórdia e de bons frutos. Não é só misericórdia, você está vendo que é plena de misericórdia. É uma pessoa cheia da misericórdia. É aquela pessoa que, sabe assim, para ela estourar, para ela se estressar, demora. Sabe o bom samaritano que fez de tudo? Sabe quando você quer fazer alguma coisa para alguém, você faz o melhor do melhor do melhor que você pode. Você usa de uma misericórdia tamanha com aquela pessoa, que mesmo que ela tenha vacilado com você, você usa de misericórdia. Não, está tranquilo, tudo bem. E você ainda ajuda, ainda abençoa. Sejamos plenos de misericórdia. Por quê? Porque aí a gente vai dar o quê? Bons frutos. Quem não dá fruto, dá galho. E galho a gente faz o quê? Corta e joga no fogo. Viu como é que precisamos ser sábios? Sabedoria não é algo que o dia que eu tiver afim, eu vou orar e vou pedir, porque a Bíblia fala que se eu orar, Deus vai me dar. Então eu ainda não quero, não. O dia que eu quiser lá, eu vou orar,
quando eu tiver afim dela, eu vou lá e Deus vai me dar, porque a Bíblia está dizendo que Deus vai dar. Então Deus vai me dar quando eu quiser. Não. Deus vai te dar porque você, como cristão que segue a caminhada de Jesus, tem que ter. Senão, não podemos dizer que somos cristãos, que servimos, que queremos fazer o bem para o nosso próximo. Senão a gente vai estar cumprindo meros protocolos de outras religiões que ajudam o próximo também. E aí, em vez de cristãos, somos o quê? Somos isso, ou aquilo outro, porque estamos fazendo uma das coisas que aquelas outras religiões estão fazendo. Mas não estamos vivendo aquilo que a palavra fala para viver. E ser sábio é um estilo de vida cristã. É o estilo, né, de vida cristã que devemos ter e devemos que seguir. Então, não olhe para a sabedoria. Até é uma coisa muito interessante, porque o livro de Provérbios, que é a sabedoria pura, né, do capítulo 1 ao 31, diz, no começo, sempre fala assim, filho meu, não te esqueça dos meus caminhos, não rejeite os meus mandamentos, escuta o que teu pai está falando. Já a sabedoria clama, ela vai na praça e grita, me leva para sua casa, me leva. Por quê? Porque o cristão tem que ver a importância, a necessidade da sabedoria na vida dele. A sabedoria clama, a sabedoria grita para você. Então, como que no dia que você tiver afim, você vai orar para pedir sabedoria? Não pode. Não pense assim, porque não é assim. E ela continua, imparcial, porque não tem preferência, não vai estar aqui fazendo vontade de ninguém, ou seja, o pensamento totalmente contra o humanismo, ou seja, não estou fazendo isso por conta de partidos dentro da igreja, não estou fazendo isso porque vou fazer isso porque a galera do diaconato, né, está aqui, então vou fazer, porque, né, tal, é o pessoal do diaconato, eu vou fazer, né, então. Não, porque se a gente for ver a igreja de Filipos, irmãos, era uma igreja lindíssima no sentido de ajudar o próximo. Era uma igreja poderosíssima na obra missionária. Era uma igreja que abençoava, era uma igreja referência para missionários. Mas dentro da igreja, eu só faço se o fulano fizer. Por que você acha que a gente já colocou Filipenses 2:3, né? Nada fazeis por partidarismo ou vanglória, mas considera o próximo como superior a você mesmo. Por quê? Porque ali tinha partidarismo. Só vou fazer se fulano estiver comigo. Se o fulano não for, eu não vou. Não vou fazer, não vou aparecer, não quero. Ah, fulano não vai, então também não vou. Quero ver se alguém vai. Se eu não for, fulano não for, acho que ninguém vai. Acabou. Aquilo que o fulano queria fazer não vai, porque não chamou a gente, então não vou fazer. A gente não vai fazer, acabou. Referência, se você for olhar. Mas dentro, panelinha, divisão, picuinha, frescura, palhaçada dentro da igreja. Nada de sabedoria dentro da casa do Senhor. O que adianta você abençoar? É importante, tá? Abençoar a obra missionária, né? Levar Jesus a outros lugares, com certeza. Mas eu falo assim, para você, acumulando tesouros espirituais para você. O que adianta se dentro da casa do Senhor você está dividido, está com um pessoal e não com o outro, divisão, e não está olhando para Deus? Adianta você só colocar a mão no bolso e abençoar um projeto? De maneira nenhuma. Você está sendo tolo, você está sendo nécio, você está sendo imprudente, e isso vai trazer juízo para você. Terminando esse texto aqui, que a gente entendeu que a sabedoria, essa diferença da sabedoria do alto, da demoníaca e tal, eu trago um outro texto para os irmãos, para a gente ver rapidamente, até por conta do tempo, mas o porquê. Quero deixar bem claro, porque a irmã Kelly sempre fala isso. Não é a irmã Kelly quem está falando. Existem exemplos, existe base bíblica para poder dizer o porquê que o cristão, ele precisa da sabedoria. Por que o cristão, por que a gente precisa nesse mundo, nos dias de hoje, usar de sabedoria? E eu convido a você a abrir a palavra em Efésios, capítulo 5, versículos 15, vamos ler até o 17. Eu só quero dizer para você a necessidade, o porquê de estarmos na condição de buscarmos, sim, a sabedoria do alto. Para quê? Por que a gente precisa da sabedoria? Por que é importante o cristão ter sabedoria? Porque a sabedoria é o estilo de vida, é a forma como o cristão
deve se portar nesse mundo. Vamos lá, versículo 15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios. 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. 17. Por esta razão, não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Bom, o versículo 15 aqui ele fala, portanto, vede prudentemente como andais. Tá? Então, o andar aqui, é claro, é a forma como vive, né? Vivam, né? Como se fosse assim, preste atenção do jeito que vocês vivem, tá? Então, o andar aqui é esse estilo de viver. Tanto é que a gente vê que a caminhada, né, do cristão, ela é realmente um caminho, é uma jornada. A nossa peregrinação, né, aqui na Terra, ela é realmente uma caminhada no qual a gente está esperando o nosso destino. Tanto que, se a gente for ver no livro de Atos, a primeira definição para a igreja evangélica não era a igreja evangélica, a igreja cristã, eram quem eram os do caminho. Então, o estilo de vida do cristão sempre é no estilo da caminhada, o estilo de andar, o estilo de vida do cristão sempre no sentido de andar. Por isso que Paulo ainda fala, vede prudentemente como vocês andam. Então, ou seja, presta atenção do jeito que vocês vivem, porque vocês são do caminho, tá? Então, cuidado com a caminhada de vocês. Vede, obviamente, no sentido de examinar, examine-se prudentemente, foi traduzido por uma palavra que deveria ser acuradamente, ou seja, no sentido máximo, no sentido, sabe, assim, ferrenho mesmo. Então, ou seja, é como se Paulo estivesse dizendo, examinem, prestem atenção e vivam à risca no caminho que vocês têm que andar. Vivam de forma prudente. É o que Paulo diz para nós. E aí, tudo bem, de forma prudente. E aí Paulo explica, prudente como? Não como nécios, e sim como sábios. Para você viver no caminho de forma real, de forma acurada, de forma dando o máximo de si, querido, sem sabedoria não dá. Sem sabedoria não dá. Está entendendo por que tem que ter sabedoria? Que a gente não está falando à toa, enchendo linguiça aqui para você com o assunto. Estamos falando a realidade. Não dá para ser cristão, não dá para dizer que você faz parte dessa caminhada, dessa jornada, se você não busca a sabedoria do alto. A terrena você não precisa buscar, a do alto você precisa buscar. Viva prudentemente, acuradamente, arrisca, siga o evangelho do jeito que tem que ser seguido, de maneira prudente, não como nécio. Nécio é igual a Bíblia fala, é o tolo. Mas não é o nécio no sentido assim, igual aquela parábola das 10 virgens, né? Que tinham ido ao casamento, 5 levaram, né, o seu azeite, né, o óleozinho, né, para não ficar no escuro, e as outras 5 não compraram óleo. O noivo demorou, né? Os casamentos duravam 7 dias, né, aquela coisa toda, o noivo demorou, as nécias ficaram sem o óleo, e aí o noivo chegou e aí elas não viram nada. Não estou falando, claro que o fundo da parábola, a explicação da parábola tem um sentido real, claro, mas se a gente for olhar a parábola em si, elas esqueceram o óleo e não viram o noivo chegar. Então não é nesse nível de imprudência que Paulo está falando, é no nível de não ser sábio, né, de ser nécio. Ele é no nível assim. Lembra quando Davi, se você vai ver lá em 1 Crônicas 21 e 2 Samuel 24, Davi fez uma bobagem. Uma das eu vou falar, né? Ele fez o seguinte, teve um momento na história do reinado de Davi, Israel estava, Jerusalém muito bem, Israel lá firme e forte e tal, Deus abençoando o reinado de Davi. Só que Davi encheu o coração, e você vai ver lá em 1 Crônicas 21, que na realidade quem encheu o coração foi Satanás, de Davi para fazer o censo daquele lugar. Davi queria saber quantas pessoas tinham no seu reinado, quantos assim, homens de guerra, né? Quantos homens de guerra a gente tem aqui, como é que a gente faz? E falou Joabe, chamou Joabe, que era o braço direito dele, chama lá o comandante dos exércitos, Joabe era o general e tal, e falou, vai, percorre todo Israel, todo Judá e conta quantos homens a gente tem, homens de guerra, tá? Eu quero saber. E Joabe, mas Deus já tem abençoado tantos, para que isso, meu rei? Vai que eu estou falando para você ir. Tá, 9 meses e 20 dias depois volta Joabe. Rei, em Israel tem
800 mil, e em Judá tem 500 mil homens que puxam da espada. O Senhor tem 1.300.000 homens, né, que estão aptos para a guerra. No mesmo momento, você vê lá em 2 Samuel 24, versículo 10, Davi, quando recebeu a notícia, imediatamente o coração de Davi, se apertou. Davi percebeu que fez besteira, né, fez bobagem, aquilo pesou e falou assim: Senhor, me perdoa, muito pequei porque procedi loucamente. É nesse nível aqui de nécio que Paulo está explicando para a gente. Não sejam loucos, ou seja, você conhece o Senhor Jesus, você segue os caminhos do Senhor, você se instrui no caminho e você vive uma vida como que, deixa que eu vou ver as consequências, eu vou resolver do jeito que dá e Deus é quem sabe. E Davi ainda foi mais bobo ainda, que depois, no outro momento, Deus ainda falou, escolhe o castigo, ele ainda preferiu cair na mão de Deus e veio os 3 castigos. Então, tem certos momentos em que, por mais que a gente pense que a pessoa mais sábia do mundo, mais instruída, mais não sei o quê, está sendo nécia. E, às vezes, a pessoa iletrada, que não tem conhecimento nenhum, às vezes mal fala, né, corretamente, tem suas dificuldades, porque não teve estudos e tal, teve suas dificuldades, super sábio. Então, o fato é, não vivam como nécio. A mulher de Jó, né? Jó era reto, Jó era íntegro. E a mulher de Jó estava vendo tudo aquilo, a mulher de Jó participava de tudo. Aí Jó, daquele jeito, naquela situação, ainda mesmo assim, ainda falava, honrava o Senhor Deus, falando que se prevalecesse a vontade de Deus, que o que Deus quisesse fazer, faria. E a mulher dele falou, Jó, acorda, amaldiçoa esse Deus e morre. Jó fala para ela o quê? Como louca você fala. Pessoas que conhecem a Deus, que já aprenderam do Senhor, mas que querem, naquele momento, que não usam de sabedoria, procedem loucamente. Esse tipo de nécio. Nabal era um louco, casado com Abigail. Davi guardando lá os caras, os pastores, as ovelhas de Nabal. Aí Davi falou, olha, a gente está com fome, manda um cabrito, manda uma ovelha, manda o que você quiser, que a gente está com fome. Nabal, quem é você? Você é um escravo de Saul, Saul aqui é o rei, eu não conheço você. Ou seja, ainda esculhambou com Davi. Davi com sangue no olho ainda foi matar lá, queria matar Nabal. Abigail que falou, perdoa ele é louco. O nome dele, Nabal, significa louco. Perdoa ele. Ele sabia dos caminhos, mas ele é louco, ele é um homem duro de coração. Irmãos, muitas vezes nós sabemos a verdade, nós sabemos, mas por conta do nosso achismo, porque a gente quer, porque é do nosso jeito, porque tem que ser do jeito que eu quero, eu vou fazer e acabou, e aí? Não usamos de sabedoria. Não sejamos nécios. O apóstolo Paulo que fala, não sejam nécios, sejam sábios. Sábio é aquele que em todas as circunstâncias da vida coloca Deus em primeiro lugar. Não oferecendo tudo para Deus, mas falando, Senhor, essa situação está acontecendo aqui comigo, olha só, eu estou sendo perseguido aqui no meu trabalho, está difícil pra caramba, eu não sei como é que eu ajo mais com essa pessoa, vou agir mais com essa pessoa. O que eu faço? É aquele que busca na palavra saber qual é a vontade do Senhor para resolver o problema. Paulo, aqui no versículo 16, ele fala assim, não como nécios e sim como sábios. Não vamos viver uma vida imprudente, vamos ser sábios, vamos ser prudentes. 16, remindo o tempo porque os dias são maus. Você quer saber por que você precisa de sabedoria? Porque os dias são maus. Tá? Os dias são maus. Desde a primeira vinda, quando Jesus foi assunto ao céu, e aguardamos essa segunda vinda de Jesus, os dias são maus. Basta cada dia o seu mal. Todo dia tem coisa ruim. Todo dia tem o seu mal. E aí, para você ter sabedoria nos dias maus, o que você tem que fazer? Remir o tempo. O que é remir? Remir, na realidade, na origem da palavra, significa comprar na praça. As pessoas, quando queriam fazer suas compras, iam na praça e compravam. Comprava comida, comprava roupa, comprava calçado, comprava escravo, ia tudo na praça comprar. Então, o remir era justamente você pagar o resgate, né, e trazer aquilo para você. Tá, o que isso tem a ver? Tem a ver que você precisa aproveitar a oportunidade, remir o tempo é como se você estivesse aproveitando
resgatando aquela oportunidade, aquela ocasião que é ruim e transformar aquilo para a glória do Senhor. Por exemplo, eu estou sofrendo uma perseguição no trabalho, eu não aguento, meu chefe, eu já estou para... O que a Bíblia fala disso? Transforma essa situação da perseguição do seu chefe em algo para a glória de Deus. É difícil? Pode ser, num começo para você, mas depois não fica difícil não, depois fica fácil. Eu tinha uma amiga que falou isso pelas minhas costas, minha amiga me traiu, poxa vida, eu estou muito triste com ela. Traição faz parte, é dia mau, mas transforme, vá remir o seu tempo e transforme aquela traição, aquela situação ruim, numa oportunidade para a glória de Deus, não para a sua glória, não para só o seu bem-estar, não para o seu ego, mas para a glória de Deus. Está vendo como a sabedoria não tem nada a ver com o homem ser o centro de nada? Não é por causa de mim, não é por causa de você, não é porque você vai se sentir melhor que você vai fazer isso, é para a glória de Deus. Remi o tempo, porque os dias são maus. Quem não é sábio está nesse mundo e não está remindo o seu tempo, querido, não está usando de sabedoria divina, está usando da sabedoria terrena, animal e demoníaca. Por mais que seja duro, por mais que seja triste, por mais que seja chato, até ouvir umas coisas dessas, precisamos aprender. Precisamos entender e falar, poxa vida, eu não sabia nada de sabedoria. Eu achava que sabedoria é uma outra coisa. Ou então, nossa, eu não tinha visto por essa perspectiva, mas é verdade, a palavra diz. A palavra está dizendo que nós devemos remir, trazer as oportunidades para a glória do nome de Deus. Não é para o meu sentimento, não é para eu ficar melhor com aquela pessoa, não. Porque você honrando o nome do Senhor e fazendo aquilo de coração, é claro que você vai estar melhor com aquela pessoa depois. Queridos, sejamos sábios. Paulo ainda fala, porque os dias são maus. E aí ele encerra. Por essa razão, ou seja, porque os dias são maus, não vos torneis insensatos. Ou seja, não queira ser sábio e depois querer agir no seu próprio pulso, usar o seu próprio braço, a sua força, mas procurai compreender qual é a vontade do Senhor. Essa vontade aqui, querido, é a vontade já revelada do Senhor. É aquela vontade lá que a gente viu lá no outro versículo. A vontade de Deus é que eu seja puro. A vontade de Deus é que eu seja pacífico. Igual a gente viu lá em Tiago agora. A vontade de Deus é que eu seja indulgente. A vontade de Deus é que eu tenha fruto, eu seja pleno de misericórdia. A vontade de Deus é que eu seja imparcial. Saber qual é a vontade do Senhor. Claro que Deus fala de maneira específica. Às vezes você quer uma resposta específica para um problema, você vai pedir consulta ao Senhor, Deus vai falar através de um sonho, através de alguém, através de um conselho, através do que Ele quiser falar com você. Mas o contexto que Paulo está explicando aqui, qual é a vontade do Senhor? A vontade já revelada. A vontade do Senhor. Que eu preciso ter aquilo que Deus quer na minha vida para eu começar a entender qual é a vontade dEle. Isso aqui que Paulo nos ensina. Veja como ele fala para a gente. Não vos torneis insensatos, mas tornai-vos sábios, porque os dias são maus. Tenha entendimento de que os dias são maus. Por mais que as situações às vezes esteja tudo bem, Deus está te abençoando nisso, naquilo outro, amém. Temos os nossos rompantes, né? Temos momentos que a gente está muito bem, mas às vezes tem momentos que a gente está mais caidinho, tem momentos que às vezes, né, a gente está quase caindo, está capenga, não interessa. São momentos, passam. Mas entendam que todos os dias são dias maus. Basta cada dia o seu mal e precisamos ter sabedoria para passar os nossos dias. E quando a gente busca compreender qual a vontade do Senhor, as situações que acontecem a gente vai saber lidar, porque já estamos, como que fala, em familiaridade, em conformidade com a palavra dele. Por exemplo, o Nécio, meus negócios não me estão indo bem, então o que eu vou fazer? Eu vou dar um jeito aqui nesses impostos, né? Afinal de contas, né? Vou pagar menos, afinal de contas eu preciso viver.
Deus vai entender, porque Deus não vai deixar passar fome, por quê? Porque a Bíblia diz que nunca vi nenhum justo desamparado ser, nem sua descendência mendigar o pão. Então, Deus vai entender, se eu fizer uma falcatrua aqui com imposto, que ele vai deixar eu passar fome? Não. Quer dizer, a pessoa às vezes nem se aconselha com o Senhor, nem usa de sabedoria com o Senhor, e vai lá e faz e acabou. Não busca saber qual é a vontade de Deus. Precisamos entender qual é a vontade do Senhor nas questões já reveladas. As situações que acontecem conosco, querido, a resposta está na Bíblia. Se a gente não ler a Bíblia, a gente não vai saber. A gente não vai entender. Sejamos sábios, não sejamos nécios. E eu já estou aqui já encerrando, né, já está acabando o nosso tempo. E a última coisa que eu só queria falar para vocês é que aqueles que reconhecem, né, que têm andado de maneira tola, às vezes em determinadas situações, a gente lembra de uma coisinha ou outra que fez, nossa, como que eu fui tola naquela situação, como que eu fui tolo naquele momento, como que eu fiz besteira, né, naquela hora. Querido, tem perdão, Deus perdoa. Deus, Ele nos redime, né? Deus, Ele derrama o sangue precioso de Jesus sobre as nossas vidas e nos limpa, nos purifica de todo pecado, de toda injustiça. Então, é claro que se em algum momento nós percebemos e nós lembramos de coisas que, poxa vida, não era para eu ter feito daquele jeito eu fiz, peça perdão. Deus te perdoa. Deus, Ele te dá uma nova oportunidade, porque se Ele não te desse, você não estaria nem mais aqui. Então, se você está aqui, é porque hoje Ele tem para falar para você. Eu te perdoo, mas busca sabedoria. Eu estou te dando uma nova oportunidade para você usufruir da sabedoria da minha, aquela que vem lá do alto. Para aqueles que gostariam de compreender a vontade do Senhor, aqueles que querem remir o tempo, aprender a remir o tempo, queridos, a leitura da palavra do Senhor. Não tem como nós meditarmos. Meditar, querida, quando você medita na palavra, é quando você lê, quando você medita, é quando você aplica a sua vida no que você acabou de ler. Meditar não é ler e fechar o olho. Estou meditando na palavra. Não. Meditar é você aplicar a sua vida naquilo que você acabou de ler. E muitas vezes nós não fazemos isso. A gente lê. E aí, deu um ano todinho e você leu uma Bíblia inteira. Amém. Que bom que você leu a Bíblia inteira. Mas como está a sua vida lendo a Bíblia? As situações, nas parábolas, nos conselhos, nos mandamentos, nas orientações, nas exortações. Como está a sua vida aplicada? Precisamos saber. E só vamos saber, só vamos desenvolver, só vamos aprender a remir o tempo, só vamos aprender a viver de forma prudente, estudando, aprendendo, dedicando tempo na palavra do Senhor, que através do que ore ao Senhor, peça orientação do Espírito Santo para abrir o teu entendimento, para esclarecer as verdades que estão aqui. Deus tem prazer em todos os que nele buscam. Busque o Senhor na palavra. E para terminar, aqueles também que estão interessados em estar mais com o Pai. Aquelas pessoas que de fato pensam assim, que ou reconheceram que durante a semana, às vezes, Deus não participa muito de suas vidas, mas que no domingo está aqui, em todos os momentos, né, aprendendo. Amém, que bom que você veio, que bom que você está aqui, mas que não seja só isso, que você se interesse mais pelo Pai, que se interessa muito e ama muito você. Aquele que, todo tempo, mesmo que você não esteja nem percebendo, mas que está te guardando, que está te livrando, que está te abençoando, a esse Pai, a esse Deus que o tempo todo está com você. Que aí você possa olhar e falar assim: ah, Senhor, obrigada, porque um dia o Senhor me escolheu, não só porque eu sou assim, o assado, mas porque o Senhor me ama, mas também porque o Senhor me ama. O Senhor quer que eu ande nos teus caminhos, o Senhor quer que eu ande nos teus mandamentos, o Senhor quer que eu siga aquilo que o Senhor tem ensinado. Obrigada, obrigada porque o Senhor um dia me escolheu, e o mínimo que eu quero fazer é levar a minha vida acuradamente, à risca nos teus caminhos, de maneira sábia. Derrama sobre mim, Senhor, a tua sabedoria, porque através do teu Filho Jesus, que é a própria sabedoria revelada nas nossas vidas, é que nós temos acesso ao Senhor, que é a própria sabedoria, que é a própria sapiência. Sejamos sábios, sejamos com o Pai, porque a palavra diz que devemos ser imitadores do Pai. Se o nosso Deus é sábio,
por que não? Porque nós não podemos ser sábios também. Sejamos sábios. Aprendemos a olhar o nosso Deus, que é rico em toda a sabedoria. E que possamos, sabe, quando você olha assim, poxa, quando eu crescer eu quero ser igual a Ele. Como às vezes um filho fala isso para o pai. Quando você vê às vezes um pregador, poxa, um dia eu vou pregar igual esse homem. Sejamos assim com o nosso Pai. Poxa, eu quero ser como Deus. Nesse sentido, querido. Meu Deus é sábio, eu quero ser sábio também. E que essa sabedoria que só Ele pode dar através de Jesus possa ser derramada. E que eu possa aplicá-la em todos os momentos para eu aprender, com os olhos do Senhor, dirigir a minha vida em nome de Jesus. Vamos fechar os olhos. Pai querido, Pai amado. Que estudo, Senhor, que maravilha, que profundidade da Tua revelação, da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez o Senhor esteve presente nesse estudo. Porque o Senhor tem falado maravilhosamente aos nossos corações. Mas, Senhor, hoje, Senhor, nesse dia tão especial, um dia em que nós aprendemos, Senhor, a importância de parecermos um pouco mais com o Senhor, através da sabedoria. Senhor, primeiramente nós te pedimos perdão. Perdão, Senhor, porque em muitos momentos, ó Pai, ou às vezes em todos, não sabemos, o Senhor é quem sabe. Mas em determinadas situações sabemos que usamos dessa sabedoria terrena, dessa sabedoria humana, Senhor, que a Tua palavra ainda define como animal e demoníaca, que tem regido a nossa vida. Perdão, Senhor. Perdão porque às vezes podemos fazer até sem perceber, mas mesmo assim pecamos contra o Senhor quando agimos dessa forma. Mas que hoje, Senhor, os nossos olhos e ouvidos foram abertos, Pai, para entendermos mais do Senhor. Que hoje a Tua sabedoria, essa que vem lá do alto, Pai, possa prevalecer dos nossos corações. Ensina-nos, Senhor, a guardar a Tua palavra. Ensina-nos, Senhor, a viver a Tua palavra. Ensina-nos, Espírito Santo de Deus, a aprendermos a Tua palavra, para que nós possamos olhar para a nossa vida com as lentes dos olhos do Senhor, para que nós possamos olhar, ó Deus, em todas as situações com o Teu olhar e saber, em meus passos, o que faria Jesus? Ah, Jesus faria isso, então vamos fazer. Dai-nos, Senhor, essa orientação, dai-nos, Senhor, esse conhecimento, esse discernimento, para que nós venhamos alcançar um coração sábio diante do Senhor. Pois a Tua palavra diz, Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias, para que tenhamos um coração sábio diante do Senhor. Então, Pai, que a nossa vida não venha a ser meramente anos terrenos aqui, mas que venha a ser, Pai, cada dia, um processo, um momento para alcançarmos o coração sábio, que só o Senhor sabe como é. Ensina-nos, Senhor, e ajuda-nos nessa caminhada, na nossa jornada, em nome de Jesus. Céu, Jesus, Emmanuel, enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus, Emmanuel, enche-me até transbordar. Tens as palavras de vida eterna. Pra onde iremos nós? Atravessa os corredores, de forma já cultural e característica nossa. Deem as mãos. Mais uma manhã onde nós aqui estamos buscando conhecer mais a Deus, buscando a sabedoria que vem do alto, essa sabedoria que é imparcial, que não é fingida, que faz não com interesse próprio, mas em sim abençoar a vida do próximo. E é tão difícil pensar no próximo, mas eu tenho certeza que Deus, Ele tem tocado em cada coração, nas nossas vidas, que nós possamos realmente buscar essa sabedoria que
que vem dele. Amém? Hoje nós vemos pessoas que são bem-sucedidas nessa terra e achamos que essas pessoas são sábias, porque tem um bom carro, uma boa casa, um bom trabalho. E muitas vezes até invejamos essas pessoas e queremos segui-las pelo sucesso terreno e material. Não que não devamos ser bem-sucedidos nessa terra, mas não deve ser isso que chame a nossa atenção e que atraia a nossa atenção e as nossas vontades de sermos assim, mas sim que nós possamos olhar aqueles que, como Paulo escreveu os seus últimos escritos e ali, né, escreveram na sua vida que ele está no caminho da morte, ali aquela prisão, e ele olha e diz assim: combati um bom combate, acabei a carreira e... A visão dele ali era péssima, à vista dos homens. Ele estava destruído, condenado, ia ser morto, sem nada, sem amigos, sem nenhum desses benefícios materiais. Mas ele estava ali com seu coração repleto de Deus e sabendo que ele fez tudo que Deus tocou em seu coração. E muitos olhavam ali: ó, o que adiantou seguir esse Jesus e acabar desse jeito, sem nada? E muitos podem olhar para a sua vida e falar assim: o que adianta seguir a Cristo e você passar por isso, e passar por aquilo e estar sofrendo aquele tanto? Mas eles não entendem, porque mesmo assim você continua ainda com alegria no seu coração, crendo que mesmo nessa desgraça à vista do mundo, você está olhando e falando assim: Pai, eu estou sofrendo, mas eu sei que eu estou fazendo o melhor para Ti. Pai, eu estou sofrendo, mas Tu sabe da minha vida. Pai, eu estou sofrendo à vista do mundo, mas o meu coração está sendo inundado pelo Teu amor, e o Teu abraço me consola, e o Teu abraço me conforta. Mas nós não queremos essa sabedoria de Paulo, de acabar morto pelo amor de Deus, acabar julgado. Nós precisamos entender, irmãos. Nós estamos passando, eu quero aqui terminar em 1 minuto. Ontem, um irmão ali fora me parou no final do culto e conversando comigo e falou: pastor, muitas pessoas falam, nós temos evento na igreja, fazemos para famílias, e muitas vezes a igreja não participa. Vem 30% da igreja, 20% da igreja, e muito mais pessoas de fora, como foi no evento de ontem, como foi no evento de casais, como foi no evento de jovens que tem. Isso é característico. E o irmão falou para mim: pastor, é por isso que a gente tem entendido, acho que fez uma relação de, olha, nós estamos passando também uma situação há algum tempo já, desde quando assumi a igreja, e se confirma essa situação, de que as entradas na igreja, dízimo, também é a mesma coisa. Caiu muito, pastor. Antes nós tínhamos 1/3 dos membros, e nós estamos arrecadando a metade do que arrecadava antes, com 1/3. E eu falo assim, eu ouvi aquilo, e a preocupação de entender o porquê. Eu falei: sabe o que acontece, irmão Vinícius? Nós estamos tendo, graças a Deus, a coragem de pregar um evangelho que não é um evangelho voltado para o ser humano, onde tem um homem como centro, e nós temos sofrido com isso. Mas eu creio que a longo prazo nós estamos formando uma congregação, sendo o instrumento de Deus para formar, Deus formando essa congregação reflexiva, consciente, madura. Não sei por que parou o fundo, né? O que aconteceu aí? E nós identificamos que, ao pregar Cristo, um Cristo que é o Cristo da Bíblia, não um Cristo que só tem poder para nos trazer bênção, cura e transformação e tudo aquilo que nós queremos, nós tiramos o homem do centro e nós recebemos um sinal de muitos que não querem esse Deus. E mesmo amando esses muitos, nós insistimos, nós vamos atrás,
Rosane, nós batemos na porta. Nós falamos, olha, venha, não, pastor, mas o senhor está pregando uma coisa que não é muito assim, sabe? O senhor tem pregado muito sobre dor, pastor. O senhor tem pregado muito sobre sofrimento. Você tem pregado, ano passado, recebi tantas críticas. Aí vem o diácono Ilbe e fala assim, pastor, obrigado por ter pregado aquilo. E aquilo me consolou. Porque a gente às vezes enfraquece, a gente pensa e para assim, será que eu estou errado? Será que eu estou... Deus, será que tudo que tu tem colocado no meu coração está errado? Será que pregar o teu evangelho como eu vejo na Bíblia, esse evangelho que é um evangelho na prática, como nós temos falado nas quintas-feiras, de viver o evangelho na prática, não de discurso, não um evangelho verborrágico que só está na nossa boca, que está no nosso entendimento, mas não vemos na nossa vida. Que adianta? Aí eu falei para o nosso irmão ontem, eu falei assim, é por isso, mas eu creio que o Deus que nos sustentou e que as entradas possam cair mais, eu não estou preocupado com as entradas, eu estou preocupado em levar a verdade, e que se tenha uma, duas pessoas ouvindo a verdade. E o engraçado, sabe o que é? Que mesmo essas entradas caindo 1/3, mesmo a igreja sendo hoje, nós tínhamos 50 pessoas frequentes na igreja, quando as entradas eram o dobro do que era hoje. Hoje nós temos 170 membros na igreja, e as entradas é 1/3 do que era naquele tempo. Aí você fala, pastor, como é que o senhor está fazendo? Porque o lanche aumenta, a luz aumenta, porque as despesas aumentam, tudo que você vai fazer na igreja, a quantidade são 4 vezes maior. Só que o Deus que nos sustenta, Ele faz milagres. E mesmo assim, a igreja tem feito muito mais que fez antes. Como? Um irmão faz uma coisa, outro irmão faz outra, um ajuda com uma coisa, outro ajuda com outra aparece. É na hora de dar o passo, você não tem chão, mas aí aparece o chão do nada, e você dá o passo. E você continua, e aí vem todas as dificuldades para tentar te frear. Fala, não faça isso porque não tem condição. E você, não vou fazer, mas não. Eu vou mudar o discurso, eu vou começar a pregar sobre isso, eu vou começar a pregar sobre aquilo, porque isso vai amolecer o coração dos membros, e eles vão se sentir melhor e vão voltar, porque eu vou começar a pregar coisas que eles querem ouvir. Eu podia até passar na entrada do culto, pedir para a Jéssica fazer lá embaixo. O que você quer ouvir? Amor, prosperidade. Aí você marca. No final do culto eu vou pegar, irmã Kelly, vamos pregar na próxima semana o que a igreja quer ouvir. Você acha que vai aparecer o quê, irmão? Nós cremos numa teocracia. Teocracia, nós cremos que Moisés, que era tido como louco, doido, que colocou um homem, falava assim, olha aqui, vai por aqui, com a tocha, e o povo tinha que ir atrás, e quem direcionava aquilo era Moisés, e o povo falava, esse cara está doido, ele está velho, ele está louco, ele está fazendo isso porque ele vai nos levar por mar, já vem o exército de Faraó, eles vão nos matar. Mas ele recebia de Deus, e ele entregava ao povo, mas a grande maioria não queria o seguir, e chegava na hora, o mar se abria. Nós cremos ainda que o nosso bispo está lá, os nossos bispos estão nos orientando. Nós cremos ainda que Deus fala com aquele que Ele escolhe para poder liderar. E eu não posso fraquejar. Por isso, nós temos pregado a verdade, que muitas vezes não enche igrejas. E ainda eu fico alegre em saber que tem muita gente que está vindo para a igreja receber um evangelho que é para pensar no próximo, não em você. Amém? Mas uma coisa eu falo, eu tenho feito isso na minha vida há um bom tempo, pensar no próximo. Sofri muito na minha família por conta disso, mas Deus nunca me deixou desamparado, e nunca me deixou para trás, sempre passando luta e vencendo as lutas. Eu te encorajo nesta manhã a continuar crendo nessa palavra de abençoar o próximo, e ouvir uma mensagem como essa, que nos leva à reflexão de que nós não temos a sabedoria de acordo com a palavra, e que muitas vezes nós estamos buscando a sabedoria mundana, diabólica, não terrena, não dos céus. Então que Deus possa te tocar nesta manhã, que nós possamos, irmãos, fazer como a igreja tem feito, sem pensar no material, pensando no espiritual,
você vai ver que os problemas da tua casa vai resolver. Você vai ver que você não precisa deixar o teu ministério para arrumar 3, 4 trabalhos, que Deus vai abrir portas e você vai conseguir manter seu ministério, ser bem sucedido, abençoar a tua casa e ainda mais a provisão que você precisa virá. Amém? Não deixe nada que Deus te entregou. Não tenha partidarismo, não haja com fingimento. Busque a verdadeira verdade, em nome de Jesus. Senhor Jesus, meu Pai, nós aqui te agradecemos por tudo. Abençoa, Senhor Jesus, a vida de cada um dos teus filhos, meu Pai. Seja com cada um dos teus filhos, meu Pai, trazendo, meu Pai, sobre as nossas vidas essa sabedoria que tanto necessitamos. Senhor Jesus, como eu sou carente da tua sabedoria, como eu sou carente, como meu Pai isso falou ao meu coração, como essa palavra, Senhor Jesus, eu precisava tanto ouvir, meu Pai, o que ouvi, como, Senhor Jesus, eu estou longe, Senhor Jesus, de ser, meu Pai, considerado sábio, Senhor Jesus, com a sabedoria que vem do céu, mas isso serve, Senhor Jesus, para me mostrar o caminho que eu preciso trilhar, o caminho que eu preciso buscar. Senhor Jesus, que tu possa ser comigo, meu Pai, Senhor Jesus, em cada passo, e que eu possa buscar, meu Pai, buscar com todas as minhas forças a sabedoria que vem do céu, meu Pai, que é a que nos transforma e nos dá vida, em nome de Jesus. Que toda a igreja diga, estenda suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com toda a igreja, não só hoje, mas para todos, sempre. Que toda a igreja diga, dê um abraço no teu irmão, profetiza a sabedoria do céu, a sabedoria do alto sobre a vida dele, em nome de Jesus. Está terminado, em nome de Jesus. Enche-me até transbordar. Tu és o pão do céu, o Deus Emmanuel. Enche-me até transbordar.